Olá, ouvintes, tudo bom com vocês? Meu nome é Viviane Carvalho e hoje nós iremos, nesta segunda-feira, retomar os estudos de Atos capítulo 15. Mas antes nós iremos fazer aquela breve oração. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, queremos, Pai, agradecer a Ti por mais um dia de vida, agradecer pelas Tuas misericórdias que se renovaram sobre nós. Te pedir, meu Pai, que o Senhor esteja nos guardando durante esse dia, nos capacite, Pai, a compreender o estudo e aplicar sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Vamos à leitura do texto, Atos 15, do verso 30 até o verso 35. Diz assim: Tendo eles, então, despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E, quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E, detendo-se ali algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Para quem tem acompanhado, os devocionais frequentemente, vai entender sobre o que é essa carta, Os irmãos haviam se convertido, alguns gentios, então eles fizeram uma reunião, escolheram alguns servos e fizeram uma carta de instrução a esses novos irmãos, E eles tinham algumas recomendações, como por exemplo, não comer carne sufocada, se abster do sangue, ter cuidado com os ídolos, com os alimentos oferecidos aos ídolos e algumas outras coisas. Então, esse texto ele vai falar de como essa carta chegou, até esses irmãos. E eles foram enviados, como a gente leu, quem trouxe, os devocionais passados falou, Barnabé com Paulo e também Silas, Judas, que era chamado Barsabá, juntamente com Silas. Silas a gente viu que ele vai ficar junto com esses irmãos. Então, eles foram entregar essa carta e quando os irmãos leram a carta, a Bíblia vai dizer que eles ficaram alegres. Eles se alegraram por conta daquela exortação. E a gente percebe que há uma diferença muito grande de como esses irmãos receberam essa carta, essa recomendação, essa exortação, e de como nós, hoje em dia, como muitos irmãos, recebem as admoestações, as exortações e os conselhos da igreja. Eles receberam por carta e eles leram a carta, como o texto diz. E hoje em dia, a gente, quando tenta aconselhar um irmão, aí tem a questão do visualizar e não responder, A gente fala com a pessoa e a pessoa só visualiza e não responde, ela não dá aquele retorno para você. E a palavra exortação, ela significa encorajamento, estímulo, um conselho ou uma advertência. Geralmente a gente divide, Exortação e admoestação. Então, eles foram exortados, eles foram aconselhados para que eles se abstessem dessas coisas, por conta que eles eram gentios, e eles agora estavam fazendo parte da família de Deus, da igreja. Então, eles deveriam ser instruídos. Quando eu li, eu pensei, o povo bom de conviver. Esse povo, ele era aconselhável, ele era ensinável. E hoje em dia, como eu comentei com vocês, o povo falta bater nos líderes, exagerando um pouco assim, mas hoje em dia as pessoas, elas não gostam de serem corrigidas. As pessoas, elas se zangam logo, elas não querem receber repreensões. E isso vem em decorrência de muitos motivos, Geralmente pode ser por conta de um orgulho, você não quer dar o braço a torcer, você tem um coração duro, ou porque às vezes vem de uma questão de criação, realmente. Aquela criatura, aquele irmão, aquele amado irmão, ele não foi
corrigido pelos pais, ele não tem esse hábito de ser corrigido pelos pais, então quando um líder da igreja, um irmão da igreja vem aconselhar ele em amor, por ele fazer parte dessa família, ele não aceita a correção. No verso 32 diz que Judas e Silas, eles também eram profetas, né? Muito interessante. E essas pessoas, foram usadas por Deus na vida daqueles irmãos, né? Daquele grupo de irmãos. E a gente percebe que os jovens, eles têm uma facilidade muito grande de se abrirem, né, com outros jovens e com pessoas que são fora da igreja, geralmente, mas têm dificuldade de se abrir com os irmãos. Não sei se por medo de um julgamento ou por outro motivo, mas a gente percebe que esses irmãos aqui, eles tinham autoridade. Eles tinham permissão de Deus para aconselhar esses irmãos, né, para instruir esses irmãos. Então, muitos preferem ouvir os amigos, né, que geralmente são do mundo, a mídia, né, o que a sociedade prega, ao invés de escutar os pais, os líderes, né, o próprio pastor da igreja, né, em que congrega. E essas pessoas, elas estão sobre a sua vida com a autoridade vinda de Deus. Então, você deve escutar a repreensão, a exortação, o conselho dessas pessoas. E isso tudo é por amor, porque ele diz, né, o texto, que eles confirmavam os irmãos com muitas palavras, né? Eram irmãos, era um relacionamento de família, era a nova família, a família espiritual deles. Eles tratavam com amor. E a gente não discute com estranhos, né? A gente não perde nosso tempo discutindo com estranhos, mas com amigos, sim. A gente senta, conversa. E agora, por eles serem encaixados nessa família, eles tinham que passar por esse momento, né? Às vezes as pessoas não entendem. Elas não entendem que quando começam a fazer parte de uma igreja, elas têm uma responsabilidade com Deus e com aquele grupo de irmãos, né? Você entrou em um grupo, você tem que prestar contas. Por isso, é normal passar por esse processo de aconselhamento. Então, não fique bravo quando alguém for lhe procurar, for lhe exortar, né, por você ser membro de uma igreja. Não se sinta perseguido, não se sinta, mas fulano só pega no meu pé. Não, ele faz isso porque ele lhe ama, né? É um pouco parecido esse devocional com o último que eu fiz. Fala sobre essa questão de receber dos irmãos esse tratamento. Então, a lição que nós aprendemos desse devocional é que nós devemos ser pessoas ensináveis, pessoas que ouvem o conselho e pessoas que acatam os conselhos, né? Também não adianta só ouvir e não acatar. Eu tinha muito problema com isso. Eu sempre fui muito aberta aos conselhos, mas eu tinha muita dificuldade de praticar esses conselhos. Tem um texto em Provérbios 13:20 que diz: anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então, ao andar com pessoas que são sábias, né? Pessoas que podem lhe dar bons conselhos, você poderá adquirir sabedoria. Mas se você se aconselhar com pessoas, né, que não têm a mesma intenção que você diz ter, né, de seguir o caminho do Senhor, fazer o que agrada a Ele, fica muito mais difícil. E um conselho para os líderes, né, para que nós podemos aprender com esse texto, é aquilo que Paulo falou a Timóteo lá no capítulo 4, no verso 13, que diz que nós devemos persistir em ler, em exortar e ensinar até que eu vá, né? Paulo falando a Timóteo. E nós devemos fazer isso. Então, foi algo bem simples hoje, né? O devocional, uma lição prática para quem é irmão. Receba os conselhos dos seus familiares, da sua nova família espiritual, da igreja. Receba os conselhos e pratique os conselhos. Escute. Se sinta amado quando você for exortado, quando você for admoestado. E para os líderes, persista em exortar, em ensinar, em aconselhar. Continue fazendo esse trabalho. Não desista. Anime essas pessoas. Faça a sua parte. Lance a semente. E lembre que é Deus quem vai fazer essa semente brotar. Não desanime, irmão. Gente, eu espero que vocês tenham sido abençoados, que vocês tenham aprendido e que nós possamos, né, praticar, que vocês possam continuar acompanhando os devocionais. Se vocês perderam os episódios passados, escutem para vocês compreenderem melhor a narrativa do capítulo 15
e compartilhe com seus amigos, ore por nós. E é isso, Deus abençoe vocês.